Bom dia, bom dia, bom dia, geração no avivamento, sejam todos bem-vindos para a honra, glória do nosso Senhor Jesus, amém? Como que vocês estão? Aumente sua expectativa, glória a Jesus, uma linda sexta-feira, estou muito feliz porque amanhã é a nossa imersão e será uma imersão avassaladora, estou muito feliz. Muito contente com tudo que está acontecendo. Amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Bom dia, Jaque, Nani, Tati, Sueli, Ceissa, Cristina, Stephanie, Silmara, de Oliveira. Amém? Hoje é a live de número 12. Hoje é a live de número 12. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Shalom, Guzmão. Deus abençoe, querido. Sejam todos bem-vindos. Lene, Érica, Ângela. Amém? Bora compartilhar essa live com pelo menos, tá? Com pelo menos... tá? Com pelo menos 7 pessoas, ou 12, hoje é o dia 12 da live, né? Compartilha, amém? No nome de Jesus. Para quem vai fazer imersão amanhã, hoje mais ou menos 10 horas, 11 horas, eu vou mandar no grupo um questionário para você. Pode transcrever ele no seu caderno, ou pode imprimir e responder ele. Melhor se você conseguir imprimir, mas se você não conseguir imprimir, tá? Você pode transcrever lá pelas 10 horas, horário de Brasília. Amém? Vai ser tremendo, maravilhoso. Uau! Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Amém? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês estão fazendo aquela oração para destronar o principado da preguiça, que é Belfegor? Eu mando na tarefa todo dia, tá? Todos os dias, gente, faça aquela oração. Eu via o diabo muito irado com as pessoas que têm acordado cedo, têm feito devocional. E eu vi uma investida do diabo contra muitos, com setas de sono, seta de cansaço, seta de desânimo. Então, gente, não desanima, tá? Tá dando certo, você já está acima da média. Porque antes, tá? Antes você não estava nessa pegada de buscar Deus, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, agora você está. Então, coloca mais combustível aí no motor e continua. Faça todo dia, você não está entendendo, aquela oração, ela é uma oração de guerra para você fazer todo dia. Aquela oração, ela destrona toda procrastinação, toda preguiça. E quando uma pessoa não tem preguiça, não tem procrastinação, não fica só inventando desculpa, essa pessoa consegue ser resiliente, consistente, né? Tá sempre proativa, e isso gera prosperidade, crescimento e tudo, ok? Então eu quero orar hoje por vocês, ok? Aqui, vocês que estão assistindo a live, vocês que estão fazendo o devocional, vocês que estão... Eu quero orar. Uau! Eu estou lendo aqui o pessoal que fez o ato profético. Amém? Então eu preciso, tá? Eu preciso que vocês se levantem, façam essa oração em nome de Jesus. E se alguém da casa, tá? E se alguém da casa tiver com raiva, bravo, é por causa da sua busca, ok? É por causa da sua busca, é por causa de tudo isso. Amém? Glória a Deus. Pessoal, então amanhã tem imersão, 14 horas. Hoje eu vou mandar um questionário.
Se você ver lá na plataforma, já tem muitas lives sobre casamento, já tem bônus, né, que eu coloco lá sempre nas imersões. Tem mais de 9 e-books, ou é 9, eu não contei direito, ok? Mas já prepara, aumenta sua expectativa. Se você vai assistir com o seu esposo ou com a sua esposa, prepara ela, fala assim, olha, amanhã, 14 horas, nós vamos sentar aqui, nós vamos ouvir, nós vamos ser ministrados, amém? Vai ter muitos atos proféticos, muita coisa legal pra você, muita mesmo, amém? Deixa eu fixar, que bom, Nani, que tem ainda, pensei que já não tinha mais. Tá? Então, a Nani tá falando aí, gente, tem ainda... Deixa eu só conferir aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Aumenta a sua expectativa. Glória a Jesus, Deus Todo-Poderoso. Malenoco chadelemor conosciante. Vox tolanek nereko jodoramante. Se seu esposo fica bravo, é por causa que é o inimigo, gente. Gente, às vezes pessoas perto da gente começam a ficar brava porque a gente está buscando a Deus. Amém? Tá? Então, eu preciso que vocês entendam isso. Amém? Glória a Deus. Mas aumente sua expectativa, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Amém? Pode usar o logo da Global na camiseta da conferência, a gente autoriza sim, tá? Desde que seja na manga, tá? Vocês podem colocar o logo da Global na manga, não, pequenininho assim atrás, mas o seu logo do seu ministério que tem que prevalecer, amém? O seu logo do seu ministério que tem que prevalecer. Amém? Então vamos lá, fecha teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu adentro as regiões celestiais, Pai, através do sangue do Cordeiro. Pai, eu quero declarar aqui, Senhor Deus, que todo espírito de preguiça, de sono, de desculpa, que esteja agindo aqui, Senhor Deus, dentro dessa unidade, eu agora, Senhor Deus, convido anjos de guerra, para destronar agora todo espírito de Belfegor, todo demônio que atua, Senhor Deus, na preguiça, lançando dardos inflamados, todo espírito imundo, Senhor Deus, que atua na procrastinação, eu dou uma ordem agora, saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Eu ordeno agora, se retirem das casas, dos quartos, das salas, de cada cantinho aí, aonde essa oração está chegando. Pai, no nome de Jesus, eu destrono agora toda arma de Satanás. Eu destrono agora, Senhor Deus, toda mentira de Satanás. Todo sofisma dele lançado nessa mente. Pai, no nome de Jesus, Pai. Aqui é o teu exército, Senhor Deus. Traz alinhamento na mente, no corpo, na alma, no espírito. Que o Espírito Santo seja o nosso professor, nosso guia. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, a chave do nosso pensamento ao nosso pastor, presidente Espírito Santo. Pai, no nome e na autoridade de Jesus. Eu consagro essa live, eu consagro esse dia, eu consagro as nossas vidas a Ti. Em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, Pai, seja dada a Ti. Obrigada, Deus, por essa live. Obrigada, Deus, por esse tempo, por tudo aquilo que nós estamos alcançando na Tua presença, por todo o conhecimento, por toda a sabedoria. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Vamos lá. Glória a Jesus. Então, vamos lá. Qual que é o capítulo de hoje?
Qual que é o capítulo de hoje? Vocês perceberam, né, que todos os capítulos ontem ficou de tarefa de casa, certo? Qual que é o capítulo de hoje? Ontem, todos os capítulos ontem de Efésios ficou para casa. E hoje a gente vai ler Filipenses capítulo 1. Amém? Perfeito. Perfeito, Elisa. Perfeito. Filipenses capítulo 1. Amém? Ai, eu já tô com calor. Ainda não instalou o ar-condicionado aqui. Tá quente. Se eu abrir a janela, o cachorro começa a latir. Oh, Deus. Que luta. Gente, não tem Efésios capítulo 7. Tem só Filipenses. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Abra aí Filipenses. Deixa eu ver quantos capítulos tem Filipenses. Ixi, nós vamos ler tudo Filipenses, já vai para Colossenses hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, calor faz lá pro norte. São Paulo não é tão calor. Amém? Filipenses capítulo 1. Tá. Então vamos lá. Filipenses capítulo 1, vamos ler. Amém? Então, primeiro Filipenses. O subtítulo começa com saudações de Paulo. Então vamos lá. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Amém? Então essa carta aqui, Paulo e Timóteo estão direcionando, tá, ao povo que morava em Filipos, tá? Ou seja, aos filipenses, ok? Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem a graça e a paz. Amém? Ação de graças e a oração de Paulo. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço que todos vocês com alegria, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na pregação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Agora que o outro subtítulo é Alegria de Paulo por Cristo ser anunciado. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade.
Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles que, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta. Então aqui Paulo está trazendo, tem dois tipos de pessoas que anunciam a Cristo. Um por amor genuíno e outro por ambição egoísta. Não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa, sejam as motivações deles falsas, seja verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra, e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Paulo está falando de um contexto que acontecia na época, que também acontece hoje. Muitas igrejas estão anunciando o Evangelho de Cristo, mais voltado ao dinheiro, com ambição, mas não importa, porque por mais podre que seja a intenção desse líder ou dessa comunidade, que tem, gente, tem lugares que são de coração genuíno e tem lugares que são de coração, né, com ambição. Da mesma forma, a pessoa que vai ali escutar, ela vai com o coração buscando Jesus. E mesmo que seja, às vezes, o caráter daquele lugar seja corruptível, ou seja, eles estão anunciando o Evangelho por alguma coisa em troca, eu creio que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado e pessoas estão sendo alcançadas. Amém? Agora, cada líder, cada pastor, bispo, apóstolo, padre, vai prestar conta um dia daquilo que está sendo falado e está sendo anunciado, da forma, como a essência do coração, né? O próprio Jesus fala, você profetizou no meu nome, mas eu não te conheço. Você curou no meu nome, mas eu não te conheço, ok? A gente está em 1 Filipenses, verso 19, agora a gente vai para o verso 20. A vida de Paulo é dedicada a Cristo, amém? Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, e que eu viva, quer eu morra, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu amo. Grifa aí essa passagem. O 21, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos e quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então Paulo afirma, olha, eu queria ir com Cristo, mas vocês precisam de mim, amém? Então eu preciso continuar vivo, amém? Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela faz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Uma vida digna das boas novas. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir ao seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Grifa aí o 28, amém? Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então Paulo, ele vai deixar bem claro. Ai, gente, vamos abrir essa janela com calor. Paulo vai deixar bem claro que quando a gente busca Cristo, vai haver levante contra nós. Vai haver pessoas que vão se levantar contra nós.
ok? Então, não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal que isso é um sinal de Deus que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Gente, então, existem 2 tipos de privilégio. O de crer em Cristo. Eu preciso que vocês entendam, gente. A Bíblia, ela é certa, é alinhada. Existe o privilégio de crer e o de sofrer por Cristo. Então, se você está sofrendo tribulação, perseguição, luta, é um privilégio, tá? É um privilégio, ok? A gente está em 1 Filipenses, capítulo 29. Agora no 30, para encerrar esse capítulo. Estamos juntos nessa luta. Estamos juntos nesta luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Amém? Então aí fica para casa o Filipenses 2, o 3, o 4. Peraí, 2, 3, 4. Aí Colossenses 1, 2 e 3. E a próxima leitura é Colossenses 4. Amém? Tá. Eu quero falar hoje com vocês sobre o dom do discernimento de espírito. Alguém aqui é usado nesse dom já? Discernimento de espírito ou discernimento espiritual. Amém? Eu quero hoje falar com você sobre esse dom. Esse dom é tremendo, esse dom é maravilhoso, tá? É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos lá. Esse dom é um dos 9 dons do Espírito Santo, ok? Esse dom é o que a gente usa para expulsar demônio, para discernir o que está acontecendo no ambiente espiritual. Então, agora, de forma detalhada, eu vou explicar esse dom para você. Eu quero que você pegue a caneta, o seu caderno e anota. Anota, amém? Anota. Então, vamos lá. Os 9 dons do Espírito Santo, ele consiste em 3 dons de revelação, 3 dons vocais e 3 dons de poder. Eu já ensinei aqui em uma das lives o dom de poder, sinais e maravilhas. Hoje eu vou ensinar o dom de discernimento de espírito que está dentro da classificação de revelação. Então, o dom de discernimento de espírito, ele é um dom de revelação. Por exemplo, não tem quando uma tia sua vai na igreja e fala: nossa, ontem o pastor teve uma revelação incrível. O pastor revelou que fizeram uma obra de feitiçaria pro fulano, pro cicrano, tá? Na verdade, esse pastor teve uma revelação dentro do dom da palavra de conhecimento. Amém? Aí o pastor revelou que tem um espírito atuando ali na vida daquela pessoa. Aí entrou o discernimento de espírito, tá? Então vamos lá para você entender. O que é o discernimento de espírito? Quando nós discernimos o que está acontecendo, tá? No ambiente espiritual, ok? Então vamos lá. A gente sabe que tem atuação. A gente sabe que tem 3 tipos de espírito. Espírito imundo, que é o espírito dos demônios, tá? A gente vai chamar de demônios. Então coloca aí na sua Bíblia 3 tipos de espíritos que atuam aqui na Terra. Coloca aí demônios, anjos e humanos, ok? Então tem o espírito humano, tem o espírito de demônios e tem o espírito angelical, ok? Não pense que o espírito humano é o que morreu e voltou. Não. O espírito humano que eu estou falando é uma projeção astral. São pessoas que servem geralmente à bruxaria, ao luciferianismo, a todo esse tipo de coisa, tá? É a questão aí que eu tô falando pra você. Então, por exemplo, tá? Imagina que tem uma bruxa que ela oferece animais e ela faz projeção astral. À noite ela sai do corpo e ela entra nos lugares para lançar feitiço, ok? Então existe esse tipo de coisa, tá?
projeção astral. Tem muitas pessoas que querem praticar, ok? Que querem praticar isso para sair do corpo, mas isso é uma prática ilegal, é uma prática abominável e o Senhor encara como obra de feitiçaria. Quem aqui, presta atenção, quem aqui já percebeu a presença de um demônio? Então, o que é o discernimento de espírito? Quando vem um demônio ali na casa, ou no lugar que você está, ou você entra no lugar, você vai sentir o quê? Você vai sentir medo, angústia, sensação de trevas, sensação de opressão. Você sente, você sabe, você fala, tem alguma coisa ruim aqui. Você sabe que aquilo ali é algo maligno, é algo ruim, você sente. E por que você sente? Por causa do discernimento de espírito que está em nós. Todo ser humano tem algum nível de discernimento de espírito, mas existe o dom, tá? Então, às vezes você vai sentir cheiro de cigarro, cheiro de bebida, cheiro de coisas dentro do cômodo e é um demônio que atua ali naquela área, tá? Então, a gente pode discernir espíritos demoníacos dessa forma. Você entra no lugar e sente aquilo ali. Vou dar um exemplo para você. Você tá dormindo com o seu cônjuge ou tá dormindo com alguém dentro do quarto. De repente entra um medo. E você cobre a cabeça porque você sentiu medo. Você sentiu medo porque alguma coisa maligna entrou ali. Porque você só sente medo se um demônio entrar. Porque o demônio, ele carrega a frequência do medo. Então, se você fica com medo dentro do quarto, provavelmente tem demônios transitando aí. Você precisa fazer uma oração de guerra para sair. Ok? Agora eu quero perguntar para você, quem aqui já sentiu a presença de anjo? Tá orando e sente que tem algo ali, é algo bom, uma presença gostosa, só que ao mesmo tempo que é algo bom, dá temor de olhar para trás. Dá temor. Eu acho que o cachorro tá vendo. Amém? Quem aqui já sentiu? Por exemplo, teve uma vez que eu tava orando e eu senti um calor nas costas muito grande, como se tivesse uma bola de fogo. E eu fiquei com muito medo de olhar para trás. Eu falei assim, é um baita de um anjo que tá aqui atrás. Amém? É um baita de um anjo. Então, a gente sabe. Eu não sei aonde eu tava esses dias. Não sei onde eu tava. Que eu tava, acho que na conferência, num culto. Quando eu senti a presença dos anjos chegando. Eu tava numa conferência. Eu senti os anjos trazendo a unção para aquele lugar. Foi tremendo, foi tremendo. E como que eu sei tudo isso? A maioria das vezes eu não vejo os anjos, mas eu sinto no meu espírito, através do discernimento de espírito. Amém? Certo? É muito frequente na dimensão angelical você escutar o bater de asa deles. Você sentir cheiro da presença de Deus, cheiro disso, daquilo, ok? Certo? Então é muito frequente você sentir é diferente. Gente, o ambiente fica diferente. O cheiro do ambiente é diferente, a essência do ambiente é diferente, tá? Então é muito sobrenatural, ok? Agora vamos lá. Tem também, ok? Tem também a visitação de espírito humano. Só que essa visitação de espírito humano sempre é acompanhada por demônios. Então vamos supor que tem um bruxo, uma pessoa que pratica feitiçaria, pratica tudo isso. Como que essa pessoa, na escola de libertadores, eu vou explicar muito certinho isso aí para vocês, detalhadamente. Mas eu vou resumir aqui para você não confundir, que é uma pessoa que morreu e voltou. A Bíblia diz, tá, em Hebreus, que ao homem foi permitido morrer só uma vez, tá? Então, quem morreu, quem escuta só, segundo a Bíblia, quem morreu não pode voltar mais. Tem um abismo muito grande, ela não consegue voltar mais, ok? Eu preciso que você entenda isso. Então, esses espíritos humanos, eles vêm através de projeção astral.
E o que é projeção astral? Essa pessoa, ela serve a Satanás, ela deita, ela faz um ritual, ela oferece alguma coisa, o demônio tira ela do corpo em espírito, parece com um arrebatamento, só que isso daí é projeção astral, tá? Arrebatamento presta atenção, arrebatamento é uma experiência, tá? Natural que Deus te proporciona. E aí, essa pessoa, ela tem uma experiência de sair fora do corpo através da projeção astral. E qual que é o intuito disso? O pastor Carlos Ribas, ele era ex-satanista e ele conta que ele saía do corpo com o demônio para ir em lugares e lançar feitiços, consagrar lugares em espírito, lançar decretos, fazer conquista de território para o outro lado, ok? Se você não viu o testemunho do Carlos Ribas, assista o testemunho dele, é muito interessante, tá? Ele fala que ele saía, a mãe dele era bruxa, ele é bruxo, ele saía à noite em espírito e encontrava com a mãe dele em espírito, em projeção astral. Daniel Mastral também fala isso, tá? Então eu preciso que no nome de Jesus você entenda que existe espírito humano que atua debaixo das forças do diabo, o espírito angelical que atua debaixo do governo de Deus e os demônios que atuam debaixo do governo das trevas, tá bom? Então, o discernimento espiritual, ele serve exclusivamente para isso, para você discernir o que tem ali naquele ambiente. Por exemplo, você entrou numa loja para fazer compra, de repente você sentiu algo estranho ali. Você fala, eu tô sentindo algo, eu preciso sair daqui. Às vezes você tá numa loja, tá? Às vezes você tá numa loja que foi consagrada a demônios. E Deus não quer que você compre nada ali. E às vezes Deus traz em você essa estranheza. Deus fala, sai daqui. Ou às vezes você chega numa casa, ela tá tão debaixo do governo das trevas que a sua vontade é você ir embora daquele lugar. Você chega ali, você tem dor de cabeça, você passa mal, ok? E tudo isso você sente através do quê? Do discernimento de espírito, ok? Então você vai conseguir discernir, tá? O que está acontecendo no ambiente, se aquele ambiente é consagrado a trevas, se aquele ambiente por exemplo, às vezes você chega na casa de um irmão, você sente a glória de Deus naquele lugar. Às vezes é uma pessoa que consagra a sua casa, um irmão, você tem vontade de ficar ali, teu espírito tem vontade de permanecer ali, ok? Certo? Então vamos lá, presta atenção agora. Nós também, e isso pra mim é terrível, porque o meu é muito aguçado. Então eu sei quando a pessoa tá mentindo, eu sei quando a pessoa... Gente, o Senhor, ele já me deu até o discernimento do que a pessoa tá pensando. É horrível isso. É horrível. Sabe? É horrível. Então eu preciso que você entenda. O discernimento também é para discernir o que uma pessoa vem conversar com você. Então vem uma pessoa falando uma conversa muito bonita, só que o coração dela é enganoso. Ela tá mentindo, ela tá querendo passar a perna em você. E aí você tem o discernimento que aquilo ali que aquela pessoa tá falando pra você é mentira. Que ela tá ali, mas ela não gosta de você. Então, pra mim é muito difícil lidar com esse dom por essa parte. Por conseguir discernir o coração das pessoas. É terrível. Gente, quantas vezes no ministério as pessoas iam ali e eu sabia o que elas pensavam ao meu respeito, o que elas sentiam ao meu respeito. E o Senhor falava assim, calma, usa o amor, calma, eu vou reverter isso, tá sendo manipulado por Satanás, calma. É terrível isso. E muitas vezes, sabe, eu tive que o quê? Eu tive que guardar aquilo pra mim e tratar com mais amor, tratar com mais gentileza. E o Senhor ministrar, não gosta de você, fala de você, pensa isso de você, só que isso está sendo uma artimanha para que a mensagem não chegue. Então, esse discernimento de espírito, ele também vai trazer esse upgrade de quê? De você discernir o que as pessoas estão sentindo, pensando. Amém? Quer ver um exemplo disso? Quando você tem uma sintonia plena com o seu esposo,
ou a sua esposa, porque vocês são uma carne só. Então, amanhã eu vou até falar sobre isso na imersão. Você, por ser esposo, esposa, você tá ligado. Então, você e seu esposo, no mundo espiritual, foram declarados só uns. Então, tem ligação de alma, tem ligação de espírito, tem ligação de carne. É muito comum, por essa ligação, essa aliança, você pensar a mesma coisa que o seu esposo no mesmo momento. Ou ele pensar algo e você executar. Muitas vezes aconteceu isso, do Júnior pensar, por exemplo, eu queria comer isso, e ele chegar e eu ter feito aquilo para ele comer. É como uma telepatia. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Quanto mais o casal tem sintonia, comunhão, mais o casal vive isso daí. Ou de um olhar para o outro e já saber o que está sendo pensado. Ou eu falar e ele falar, nossa, eu acabei de pensar isso. Tá? Isso é uma telepatia entre casal. Por quê? Dentro do mundo espiritual, você tá ligado com teu esposo e com a tua esposa em uma carne só. Então tem laço de alma, laço de espírito e laço de carne. Se é uma carne só, é tudo interligado. Amém? Certo? Então, dessa mesma forma que é natural acontecer isso, porque você se ligou a seu esposo na carne, ou seja, aqui na terra e nas regiões celestiais. O que acontece no dom do discernimento de espírito é isso. É você discernir a frequência da outra pessoa. A pessoa vem conversar com você e você fala, essa pessoa tá mentindo pra mim. O fulano fala assim, olha, me empresta esse dinheiro, você já sabe que ele não vai te pagar. Então, é esquisito, tá? Eu sofro muito com isso, porque por discernir as pessoas, por mais que as pessoas não demonstrem nada pra mim, é como se eu soubesse. E eu já pedi pra Deus muitas vezes me defender disso, porque é terrível. Um dia eu fui pregar, o pastor tava lá no final, esse pastor, ele tinha meio assim, uma competição comigo, e ele começou a pensar, quem ela pensa que é? Eu tenho não sei quantos anos de ministério, eu tenho não sei quanto tempo de teologia, eu estou fazendo um mestrado, nananana, e eu descendo a unção. E de repente o Senhor abre o meu ouvido, o meu discernimento de espírito, eu começo a escutar aquilo. Eu falo, oh meu Deus do céu. Então, existe vezes, presta atenção aqui, que deve ter pessoas aqui que teve essa experiência. Você está orando, e Deus pegar o seu ouvido, e levar lá no lugar onde estão falando mal de você. Você consegue entender isso? Deus, você está orando, você está buscando a Deus, Deus pega o seu ouvido e leva lá naquele lugar que estão falando mal de você. É horrível, gente. É horrível. É horrível. Mas Deus faz isso para que você não seja enganada, você não seja manipulada, você entendeu? Aqui, ó, alguém já colocou, ó, a Ana colocou eu. Quem já viveu isso? Gente, você tá ali orando, buscando a Deus, e Deus pode pegar o seu ouvido ou te levar em espírito para que você veja o que está sendo feito para suas costas. Ou contra, às vezes, o seu ministério. Eu vejo muito esse tipo de experiência espiritual quando o diabo está tentando destruir o ministério. Deus pega, tá? E leva o líder, a pessoa responsável ali naquele lugar para que ela não seja enganada, tá bom? Isso é um alto discernimento de espírito. Então, o discernimento de espírito, ele é um dom que você vai discernir tudo que está acontecendo à sua volta, se é de cunho das trevas, de cunho de Deus, ou se é manipulação do ser humano, lógico, por influência de Satanás. Para que serve o dom de discernimento de espírito? Amém? O dom do discernimento de espírito, ele também serve para você expulsar demônios, tá? Ele é o dom que você faz cura interior, libertação e batalha espiritual, ok? Por exemplo,
Quando eu entro aqui na live, debaixo da unção do discernimento de espírito, as pessoas começam a passar mal, a sentir ânsia de vômito, amém? Se eu chamar agora a unção que despedaça o jugo, a unção do discernimento de espírito, as pessoas que podem estar debaixo ainda da influência de Satanás e precisam de libertação em alguma área, elas podem começar a passar mal. Por quê? Porque quando a gente começa a trazer a unção que despedaça o jugo, tá? O inferno, ele se enfurece e o seu corpo, ele começa a ter sintomas de libertação. Amanhã, na nossa imersão de casamento com propósito, muitos casal que vão estar debaixo da macumbaria, por exemplo, tem casal que tá brigando e tem obra de feitiçaria, amanhã nós vamos quebrar. Tem casal que perdeu o apetite sexual pelo outro, porque foi feita alguma amarração, foi lançada alguma praga. Amanhã nós vamos quebrar, tá? Então amanhã eu vou fazer vários tipos de libertação com os casais ou com a esposa, o esposo que estiver assistindo, e provavelmente você vai passar mal. Tá? Provavelmente você vai passar mal. Então é muito interessante. Então quem ainda desejar estar fazendo, entra aí. A Nani colocou que resta algumas vagas, ok? E vai ser sobrenatural. Amanhã também eu vou falar, gente, por que um casal separa do nada? Tem alguma influência maligna aí, tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. E aí, eu também vou dar ênfase para os solteiros. Pode ficar em paz. Amanhã eu vou dar ênfase para os solteiros, numa partezinha pequena, porque a imersão ela é voltada para casal. Então, amanhã eu vou ter uma parte para solteiros, pequena. Uma parte para os divorciados, tá? Também. Mas a imersão ela é totalmente voltada para o casamento, ok? Vai ser tremendo, 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 tá? Então, esse dom do discernimento de espírito... Tá? Esse dom do discernimento de espírito, ele é muito relevante, mas para ter ele aguçado, você tem que ter os seus sentidos espirituais super aguçados também, porque vai te ajudar e vai facilitar. Então, dentro do discernimento de espírito, ele pode atuar sem nenhum envolvimento dos sentidos, mas na maioria das vezes tem algum sentido seu, ou seja, visão, audição, olfato, paladar, tato, que vai estar super aguçado, que vai te ajudar a discernir o ambiente espiritual, ok? E eu preciso que você entenda que tudo é feito através do nome de Jesus. Não existe outro nome, não existe outra palavra, não existe, ok? Então, quando você recebe o dom do discernimento de espírito, tá? Você recebe a unção que despedaça todo o jugo. Então, por exemplo, presta atenção aqui. Uma amiga sua vai na sua casa e você começa a falar de Jesus para ela começa a passar mal. É o dom do discernimento de espírito, a unção que despedaça o jugo que tá atuando ali, tá agindo ali, ok? E essa pessoa começa a ter o quê? Sintomas de libertação, que é tosse, bocejo, sono, um sono assim, parece que colocaram um peso na sua pálpebra. Uma tosse do nada, geralmente essa tosse, o nariz pode começar a escorrer, tá? Então tem muitos sintomas de libertação, é muito sobrenatural, ok? Certo? Então é tremendo esse dom. Pastora, como que eu posso ativar esse dom? Jejum, oração e jejum. Mas você precisa ter uma vida jejuada para discernir os demônios, discernir anjo, discernir tudo isso, ok? Então você precisa ter uma vida jejuada. Porque quanto mais jejum você fizer, mais você anula a vontade, o desejo da sua alma e da sua carne, e mais você aumenta o seu discernimento espiritual. Mais você aumenta o seu discernimento espiritual. Então, por exemplo, quem aqui já sentiu cheiro de demônio, cheiro de cigarro ninguém tá fumando, cheiro de bebida ninguém tá bebendo, ou um cheiro de um perfume muito gostoso? Isso é o seu discernimento do olfato, ok? Nós temos, tá, a visão espiritual, ok? E eu preciso que você entenda que você pode ver o mundo invisível, não é todo o tempo que você vai ver esse mundo invisível, que é o mundo espiritual,
Quando o seu olho espiritual está aberto, tá? Você pode ver demônios, como eu estou vendo você aqui. Você pode ver anjos, como eu estou vendo você aqui, ok? Você pode ter nascido com o teu olho espiritual aberto. Tem crianças que desde pequeno vê os demônios, vê os anjos, e às vezes as crianças ficam atormentadas. Quantas mães já me pediram, pastora, fecha o olho espiritual da minha filha, ela vê demônio, ela não dorme à noite, ok? Então eu preciso que você entenda que o Senhor tem muitas maravilhas, muitas, infinitas maravilhas, através desse dom do discernimento de espírito. Peça a Ele, mas olha o que eu entendo. Vou falar o que eu entendo aqui pra você. Uma pessoa que tá com as suas emoções desequilibradas não serve pra ter esse dom. Porque para você agir nesse dom, você tem que ter uma resiliência, uma constância em Deus. E você tem que estar muito bem firmado na rocha para que nada venha te abalar. Porque imagina quando você discerne o espírito da outra pessoa. Eu sei quando uma pessoa tá triste. Eu sei quando uma pessoa... Eu sei. Porque o Pai, ele traz essa revelação constante no meu espírito. Ainda mais que eu jejuo tanto. Gente, hoje é o meu dia 12 do jejum. Esse ano eu falei pra você que eu vou jejuar todos os dias. Então, quanto mais você jejua, mais feeling você tem, ok? Mais feeling você tem. Então, o Senhor, ele vai começar a falar com você através do discernimento espiritual. Quem deseja esse dom deve jejuar. Pastora, quem impartiu esse dom com você? Eu conquistei ele nas regiões celestiais. Esse ninguém transferiu para mim. Esse dom, eu jejuei e falei, Senhor, eu quero expulsar demônios. Eu quero ser boa nisso. Então, pastora, mas quem não tem esse dom pode expulsar demônio? Pode, mas vai ser uma vez aqui, outra ali, dentro de um evento onde tem a unção que despedaça o jugo. Tá? Então vamos supor, você está numa conferência, você foi chamado lá para ajudar na imposição de mãos. Por causa da unção que está no lugar, você vai expulsar demônios. Mas quando essa unção é ativada em você, em qualquer lugar, a pessoa pode olhar você e pode ficar endemoniada, por causa que você carrega essa unção, carrega essa frequência, ok? Eu lembro de uma vez que o Senhor trouxe, o meu esposo trouxe uma senhorinha. Ela chegou na porta de casa, assim, da cozinha da minha outra casa, quando eu morava lá no Paraná. Quando essa mulher me viu, ela endemoniou. Foi a coisa mais bizarra do mundo. Mas ela me viu, ela endemoniou. Eu fui lá e expulsei o demônio, ok? Por quê? Porque eu carrego a unção que despedaça o jugo, ok? Já teve casos de eu estar conversando com uma pessoa na mesa, ela endemoniar. Já tive casos assim. Então, eu não preciso estar num contexto de libertação, ok? E na escola de libertadores, eu vou explicar isso para você. Você pode carregar o céu de libertação, ou seja, a atmosfera de libertação, e você pode organizar um culto de libertação. Então, é preparado uma atmosfera. Todos que estiverem ali estão habilitados, mesmo que não carreguem o dom de expulsar demônios. Pelo nome e autoridade do Senhor Jesus Cristo, ok? Certo? Então, eu preciso que você entenda isso, tá? Então, tem pessoas que buscam o dom, são ativadas. Você que já é usado nessa área, intensifica a oração e intensifica o jejum. Vou dar uma dica aqui. Você que quer ser cirurgicamente usado em libertação, em batalha espiritual, ore 3 horas da manhã e jejue pelo menos 3 dias na semana. Pastor, e se eu jejuar todos os dias? O capeta vai ter ranço de você. Quando você chegar no lugar, ele já vai ter batido em retirada. É mais ou menos assim. Amém? Então, eu preciso que você entenda que o preço que você está disposto a pagar é a unção que vai vir sobre a sua vida. Amém? O dom do discernimento... Aí tem pessoas que falam assim, pastora, mas eu escutei falar que tem retaliação para quem carrega esse dom. E eu quero te dar uma notícia. Existe retaliação para qualquer coisa.
Existe retaliação se você for um empresário. Alguém vai se levantar contra você, alguém vai te perseguir. Existe retaliação se você for uma boa mãe, um bom pai. Existe retaliação para tudo na vida. E no mundo espiritual, para quem liberta pessoas de cativeiro, também existe retaliação, tá? E o que é retaliação? É um contra-ataque, ok? Mas, na Escola de Libertadores, eu vou te ensinar a amenizar o contra-ataque de forma mínima. Só que só existe contra-ataque quando você não tem o nível de consciência. Então, vamos supor, você vai numa conferência, faz libertação em 150 pessoas. Então, eu saio dessa conferência, eu desligo toda a arma forjada de Satanás e eu entro em alerta, pelo menos uns 3 dias depois. Ok? E todos os dias ali eu já cancelo toda a artimanha de Satanás. E outra coisa, nós também podemos mandar, através da autoridade espiritual, demônios para o abismo. Aqueles demônios ali para o abismo. Eu vou ensinar na Escola de Libertadores, ok? Então você precisa cuidar muito. Fez uma libertação? Se cuida. O que é o cuidar? Não fala mal de ninguém, não abre ilegalidade. Por quê? Depois que você ataca, como que você ataca? Através do nome de Jesus, fazendo libertação com essa pessoa. O diabo, ele quer contra-atacar. Porque você foi lá e tomou território deles. Tomou território. Vamos supor, tinha uma pessoa no cativeiro há 10 anos. Você foi lá e tirou ele da vida daquela pessoa e aquela pessoa foi liberta do cativeiro. Ok? Então não abra a legalidade. Então depois que você liberta pessoas, cuide para que não haja legalidade, para que o diabo não venha contra-atacar. Isso é de extrema importância. Amém? Isso é de extrema importância, tá? Então, quando, por exemplo, eu faço libertação, o que eu oro depois? Eu terminei uma libertação, eu já falo, Senhor, eu cancelo agora. Primeiro, que toda honra e glória daquele mover sobrenatural eu já entrego para Deus. Eu falo, Senhor, eu cancelo todo tipo de idolatria contra a minha vida. Porque as pessoas, quando vê você fazendo libertação, expulsando o demônio, tem uma tendência a te idolatrar. Nossa, o pastor, nossa, a pastora, que autoridade. E acaba, às vezes, te idolatrando. Então, toda vez, seja culto de avivamento, seja culto de libertação, o que eu faço? Senhor, eu cancelo todo tipo de glória, de idolatria sobre a minha vida. Senhor, toda glória, todo poder, exaltação, eu elevo ao Senhor. Senhor, eu agora, Pai, cancelo todo o dardo inflamado do inimigo contra a vida dessas pessoas, contra os familiares dessa pessoa, contra a minha vida, a vida do meu esposo, os meus familiares, a minha liderança, a família da minha liderança. Então, eu começo já a clamar por todos e pelos familiares de todos que estão ali, cobrindo essas pessoas com o sangue do cordeiro e com uma armadura, ok? Com uma armadura. Então eu tô aqui falando isso para você, para que você entenda que é um super dom, talvez um dos mais importantes, porque acelera um processo de um crescimento de uma pessoa no mundo espiritual. É um super dom. É um super dom. E o libertador, ele vai crescendo em patentes espirituais. Os demônios, principalmente as legiões, quando eu faço libertação, elas começam a me chamar. Chama ela, eu quero ela. Porque eles querem fazer a guerra junto comigo. Por quê? Os demônios, eu preciso que você entenda algo aqui. Como que eu vou explicar isso para vocês? Os demônios, quando eles perdem um território, eles não querem perder para Mariazinha, pequenininha, lá da igreja, não. Ele quer perder o território, se ele for perder, por alguém que tenha muita autoridade já. Por quê? Quando ele chegar no inferno e prestar contas, ele tem que falar, olha, foi a fulana de tal que me libertou, tá? Então, muitas vezes, o demônio ele vai sair por qualquer pessoa. Eu preciso que você entenda isso. O demônio ele vai sair por qualquer pessoa.
Só que se a pessoa não tiver tanta unção, talvez a pessoa fique 4 horas tentando expulsar o demônio. Se a pessoa tiver muita autoridade, ela só põe a mão e o demônio sai. Então os demônios, toda vez que for uma legião, for já uma patente maior, ela tiver num culto, ela vai falar assim: eu quero a fulana de tal, só ela pode me tirar daqui. É mentira, ele é mentiroso. O demônio é super mentiroso, eu preciso que você entenda isso. E aí, às vezes, tem outros libertadores ali tentando, ele não sai porque ele tem uma certa resistência, ele é forte. Mas por que ele quer às vezes que a Larissa vai lá, a pastora Larissa vai lá, para que quando ele for ter que prestar conta pro subintendente dele, porque eu preciso que você entenda que o diabo ele é muito bem organizado, tá? As trevas é muito bem organizado. Quando ele for prestar contas, ele tem que falar: não, eu não saí pelo Zezinho, pelo fulano que começou agora, eu saí pela Larissa. Eu saí pela pastora Larissa, que tem autoridade, tá? Então, até os demônios têm isso, ok? Eu preciso que você entenda isso, ok? Então, todos os demônios têm que sair através do nome de Jesus. Só que, lembra que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios? Porque faltava para ele autoridade. A autoridade é conquistada com jejum e com oração. Pode ser que haja legiões que você não consiga expulsar. Por causa que talvez falte jejum, falte autoridade, tá? Então eu preciso que você entenda isso. E na nossa escola de libertadores eu vou explicar os níveis de autoridade. Então tem nível de autoridade que é através do nome de Jesus. Vamos supor, vamos supor que você não tá buscando Jesus, você tá meio até afastado. Você já aceitou Jesus, já esteve na igreja, tá afastado. E aí você tá dentro do ônibus, alguém ficou endemoniado e de repente o Espírito Santo ali te deu um feedback, você foi ali, não tinha ninguém, nenhum cristão que sabia expulsar demônio, mas você viu lá na igreja, porque você era da Universal e você viu como é que expulsa. E você foi ali, botou a mão e falou: sai em nome de Jesus, e aquela pessoa foi liberta. Ali você foi usada através do nome de Jesus. Às vezes você não carregava poder e unção, mas o nome de Jesus, ele por si só carrega um grande nível de poder, tá? Ele carrega poder. Agora, o próprio Jesus vai falar que para algumas castas, para algumas patentes, é necessário um nível de edificação maior, oração e jejum, tá? Então, para muitas castas, é necessário oração e jejum. Ou seja, por que oração e jejum? Porque o seu nível de fé tem que ser alto. Quanto mais oração e jejum, mais fé você tem, ok? Agora, pode acontecer, tá? De uma legião se manifestar. Olha, esses dias a gente estava numa conferência. Olha só como a legião ela é resistente. Eu não sei se a Thaís tá aí. Vou contar essa história para você e eu finalizo aqui, tá? A gente estava numa conferência e eu falei assim: hoje eu vou ficar de boa. Meus líderes estão aqui, eles vão pra cima, eles vão expulsar. Eu falei: amanhã eu vou ministrar o dia inteiro. Eu falei: não quero mexer com demônio hoje não. Falei desse jeito. E ali eu fiquei vendo eles botar a mão, mandar sair e tal. E de repente eu vi a Thaís ali na frente e a Thaís brilhou pra mim. Aí o Espírito Santo falou: vai lá na Thaís. E aí eu falei: aí a Thaís estava orando e eu falava: Thaís, bota a mão aqui no estômago, bota a mão aqui na nuca, fala isso. Eu vinha no ouvido dela e ficava falando. E a pessoa tava, parecia que ela tava assim, meia quieta, mas sentindo alguma coisa. E aí eu falei: Thaís, fala, legião manifesta em nome de Jesus. E aí eu dei os comandos pra Thaís, e quando a Thaís fez tudo aquilo que eu, pedi pra ela, a legião fez uá! E gritou. E a mulher ficou super endemoniada, veio uma legião grande sobre ela. E se ela tivesse continuado orando ali, talvez a legião não ia sair pra fora. Então a legião sai pra fora, tá? E aí essa mulher mexia com bruxaria. E aí eu entendi que precisava ser quebrado consagração, pacto de sangue, precisava ser quebrado tudo isso. Então a gente entrou ali num processo de libertação. Pastora, é rápido a libertação da legião? Depende. Ali eu demorei uns 15 minutos, porque quando eu ia quebrando, a legião começava a andar no corpo dela. Aí teve uma hora que a legião foi pro útero, ela: ai meu
doutora, ai, tá doendo, minha barriga tá doendo. Daqui a pouco foi pro coração. E aí, eu preciso que você entenda, tá? Uma coisa muito importante aqui. Muito importante aqui, eu vou ensinar na Escola de Libertadores pra você. Uma legião pode matar uma pessoa. A legião pode vir causar um aneurisma, pode vir causar um infarto. Então, quando uma legião tiver numa pessoa, você vai falar, eu repreendo agora todo espírito de morte. Toda tentativa contra a saúde dessa pessoa eu repreendo. Eu cancelo agora todo espírito de morte, todo espírito que está oprimindo os órgãos. Eu cancelo agora. E você já tem que cancelar e anular as forças desse demônio, amém? A gente não sai arrancando de primeira. Primeiro a gente quebra as consagrações. Primeiro a gente despluga essa legião de todo tipo de lugar que ela pode estar plugada. Às vezes teve consagração, às vezes teve pacto de sangue, às vezes teve maldição de parentes importantes como mãe, pai, avô, avó, ok? Então, demônios podem matar pessoas de infarto, de aneurisma, de tudo isso. Tá? Então, quando você pegar, tá, alguma legião e essa pessoa começar a sentir dor, e começar a sentir dor, você vai falar bem assim: eu anulo agora as forças dessa legião e de todos os demônios que estão aí. E eu repreendo agora todo o espírito de morte em nome de Jesus. Tá bom? Por quê? Aquela legião às vezes está há 10 anos ali. E o intuito dela era levar essa pessoa. Então, isso aí é como o tiro dele. Falou assim, agora eu vou levar essa pessoa. É uma guerra, tá? Então, eu preciso que você entenda essas artimanhas, essas armas que nós usamos. Eu preciso que você entenda isso, tá? Porque os demônios, sim, eles podem matar, eles podem levar, tá? E às vezes eles já alcançaram um nível onde tem a legalidade. Eu conheço muitas histórias de pessoas que na libertação tiveram aneurisma, tiveram uma forte dor de cabeça e morreram, tiveram infarto, tá? E morreram. Então eu tô falando isso pra você, que tudo isso acontece através do dom do discernimento de espírito. É o dom, um dos dons que eu mais domino, porque é onde Deus mais me usa, tá bom? Então, eu tô contando isso aqui pra vocês, para que vocês entendam. Isso é muito importante, tá bom? Então, se você, vai, por exemplo, vamos supor, vamos supor, você é metido a expulsador de demônio, e você não sabe dessas coisas. Se isso acontecer com você ou na sua igreja, pode dar um grande problema, tá bom? Então, eu preciso que você evite o espírito de morte, amém? Então, todas essas coisinhas, a gente aprende na prática, a gente aprende fazendo, tá? Então, geralmente, eu tenho um curso, né, de libertação e batalha espiritual, mas a escola, tá? A escola vai ser uma escola, vai ser o beabá, vai ser tudo, tá bom? Que eu vou ensinar pra vocês. Tudo isso, como que eu falo com uma legião e como que eu expulso um demônio comum. Para uma legião manifestar, você não fala manifesta em nome de Jesus. Você tem que chamar a legião. Você tem que chamar a legião para fora, tá? Tem gente que você chega e fala manifesta em nome de Jesus. A legião tem resistência. Ela tem força para estar ali, tá? Então, você precisa chamar ela em nome de Jesus. Eu quero agora toda a legião para fora. Todas que estiver, as cabeças, os demônios principais, os cabeça de legião, eu geralmente falo cabeça de legião aqui na minha mão. Eu fiz uma libertação agora, eu vou contar esse caso aqui para você, tá bom? E a gente se encerra aqui, tá? A gente encerra aqui. Vamos lá. Chegou uma moça da Argentina, falou assim, olha, a minha mãe, ela vive endemoniando, é uma legião muito forte, os pastores fazem libertação, mas a legião volta. E a gente trouxe ela aqui, pastora, porque a gente tem esperança que aqui ela seja liberta. Você pode orar por ela? Isso que já tinha passado o período de libertação, já tinha passado. E aí, eu pus a mão na cabeça dela, então eu já sabia que tinha uma legião ali. Então, eu falei, cabeça de legião, aqui na minha mão agora.
amarrada, vem quietinha, aqui agora manifesta. A mulher manifestou. Então, aí o que eu fiz? Talvez todos os outros pastores expulsou o demônio, lutou, expulsou até sair, mas você tem que quebrar a consagração. Eu quebro a consagração do nascimento, eu quebro toda a obra de feitiçaria que ela possa ter feito, toda feitiçaria que possa ter sido feita por ela, toda palavra que ela decretou que abre legalidade, eu recolho no mundo espiritual. Então você vai fazer uma série de orações, quebrando, tá? E aí você vai falar assim, agora, a cabeça da legião e todos os demônios que estão com essa legião, no 3 vocês vão ter que sair. E hoje essa mulher é livre em nome de Jesus. Tirou a legião, você precisa fazer uma oração, tá? Colocando uma armadura nessa pessoa, selando ela, tá? Fechando toda a legalidade, ok? E pedindo para essa pessoa se cuidar e não cair mais no pecado, porque senão volta e volta muito pior. Amém? Certo? Tem demônios que não manifestam, também vou falar isso. Tem demônios que eles vêm de forma silenciosa, mas a pessoa cai, mas não é no Espírito Santo. Existe a diferença de uma pessoa que cai no poder do Espírito Santo e de uma pessoa que cai endemoniada. É nítido uma pessoa que cai endemoniada. A pessoa que cai no poder de Deus, gente, é diferente demais, tá? É muito diferente. A pessoa que cai endemoniada, ela tem sintomas aqui no abdômen e na face. E eu vou falar a diferença de um para outro para vocês, tá bom? Ok? Então tem demônios que eles não falam, eles não rosnam, mas a pessoa caiu, a gente sabe que é algum nível de libertação. São demônios menores ou demônios mais fracos. O demônio falou na boca de uma pessoa, pode ter certeza, são vários demônios ali, tá? O demônio tem muita força, são vários demônios. Para uma pessoa ter muita força, tanto braçal, tanto para falar, tanto... Sabe aqueles demônios ousados? Geralmente são muitos demônios ou legião, ok? São muitos demônios ou legião. Eu sempre ensino a minha liderança e o pessoal que são meus alunos, terminou a libertação, tem que fazer o confere. O que é o confere? Eu sou livre em nome de Jesus. Se a pessoa não consegue falar eu sou livre em nome de Jesus, ela pode falar bem assim, ela já fez isso com o pastor, eu sou livre. Aí passa um pouco, ela fala, em nome de Jesus, porque ela falou a frase separada. O demônio é astuto, astuto, astuto. Tá? Então tem que fazer um confere. E o que é esse confere? Você tem que pedir para a pessoa falar frases estratégicas que a gente sabe que ela endemoniada não falaria. Amém? Tá? Então, tem uma frase também, mas essa aqui você só vai usar no ápice do seu jejum, da sua oração. Quem aqui já percebeu? Você está conversando com uma pessoa e parece que essa pessoa tá endemoniada. Você fala assim, não, é o capeta tá agindo nessa pessoa. Chega, vem uma irritação em você. Essa pessoa, ela tá ali. Às vezes, você fala assim, ela tem um demônio. Se você tiver a unção que despedaça o jugo e a autoridade, e você falar quem está aí em nome de Jesus, ela manifesta na hora. Se você falar quem está aí em nome de Jesus, ela manifesta na hora. Tá? Ela manifesta na hora. Então tem pessoas que muitas vezes elas estão possuídas por demônio, mas não estão gritando ou uivando, mas estão ali confrontando você, falando coisas, você sabe que ela não está sozinha. Se você falar quem está aí em nome de Jesus, se você tiver a unção, que despedaça o jugo, a autoridade, ela vai manifestar. Aí você faz a libertação. Meu sogro, oh meu Deus do céu. Amém? Agora, é muito comum, presta atenção, quando uma pessoa está possuída por demônios ou influenciada por demônios, você é um libertador, ela vai odiar você. Ela vai te odiar sem te conhecer. Tem pessoas que escutam a minha voz e falam assim, eu não gosto da voz dela. Não é da minha voz que esse fulano não gosta, é da unção que está debaixo, sobre a minha voz. Então, tem pessoas
que nunca me viram falar tudo e já não gostam de mim. E depois me amam porque são libertas. Amém? E eu tô falando isso aqui pra você porque as pessoas, escuta aqui, as pessoas que estão debaixo de opressão e são debaixo de influência maligna, elas não vão gostar de você, elas vão ter ódio de você. Mas essa raiva de você é que os demônios que andam com ela não compactuam com a glória de Deus, com a força da unção que está sobre você. Já escutou aquele jargão? O meu santo não bateu quando aquela pessoa. Não é o meu santo. É a presença do Espírito Santo. Não compactua com os demônios que andam com aquela pessoa. É mais ou menos isso. Por isso que tem gente que de cara você ama, mas de cara você não gosta. Esse você não gosta, agora você vai entender que aquilo que atua naquela pessoa não é o que atua em você. Mas você, com sabedoria, discernimento espiritual, você não vai comprar esse sentimento. Você vai falar assim, tem alguma coisa ali que a minha essência de libertador pode tirar e eu posso amar essa pessoa. O dia que eu entendi isso, gente, eu sei, quando a pessoa está debaixo da influência do demônio, a gente não gosta, a gente odeia. Aí fala assim, ixi. Então a pessoa odiou você, perseguiu você, não gosta de você de graça. Provavelmente, se você é um libertador, está cheio do Espírito Santo, aquilo que está influenciando aquela pessoa não sabe que você pode ser a ponte da libertação, a ponte da salvação para ela, ok? Então, quando você sentir isso na vida de alguém, deixa seu ego, deixa seu ego de lado, porque isso não é sobre você, mas isso é algo espiritual. Você vai falar assim, provavelmente aquela pessoa está debaixo da influência de demônios. Eu vou orar por ela, eu quero alcançar aquela vida. E eu quero que ela mude completamente a forma como ela pensa de mim. Então eu sou libertador, eu sou ponte para ela. Eu tenho a chave do cativeiro que ela tá presa. Então eu não posso olhar agora ela com olhos almáticos, olhos humanos. Eu não posso trazer isso pro pessoal. O libertador, ele tem que ter muita maturidade, porque muitas vezes ele traz pro pessoal aquilo que é espiritual. Não traga para o pessoal aquilo que é espiritual. Não traga para o pessoal aquilo que você vai resolver orando ou falando de Cristo. Se você não gostou de cara de alguém, é porque a pessoa às vezes está debaixo de uma nuvem de trevas. E realmente o nosso espírito rejeita tudo que está debaixo de trevas, de opressão. Mas eu entendo que eu sou uma chave mestre para tirar qualquer pessoa. Olha o abençoado ali, chegou. Amém? Certo? Ok? Então eu preciso hoje que você entenda isso. Por exemplo, às vezes o relacionamento com a sua mãe é ruim. Vocês sempre estão em atrito. Você já não fez a pergunta que aquilo que está agindo na vida da sua mãe não é a mesma coisa que está agindo na sua vida? E que pode ter um demônio no meio dessa relação? Você já orou para destronar esse demônio? Não traga para o pessoal aquilo que é espiritual. E outra, esse tipo de demônio ele está atuando muito entre homem e mulher. Às vezes o seu esposo ele o julga desigual. Às vezes, escuta aqui. Às vezes, amanhã eu vou falar isso na imersão. O julgo é desigual. Então tem demônio influenciando a vida do seu marido e você está debaixo dessa busca. Então realmente vai parecer muito atrito. Ora para que o demônio que influencia ele saia da vida dele. E você vai ver que a sua relação com teu esposo melhora. A relação com a tua mãe melhora. Ok? Ou se não, você age com sabedoria, não discute mais, não debate mais e entenda que essa pessoa ela só vai mudar o diálogo, a forma dela te atacar, porque geralmente essas pessoas estão sempre nos atacando. Porque elas estão debaixo de uma influência se não estão com Satanás no couro, estão debaixo de uma influência. Porque tem pessoas que estão endemoniadas, um estágio, e tem pessoas que são influenciadas, é outro estágio.
ok? Então eu preciso que você entenda isso, principalmente você que começou este ano buscar o Senhor, buscar Deus, fazer jejum, fazer oração, tá pagando preço. É normal que a sua casa inteira se levante contra você, porque aquilo que está agindo na vida deles não é mais aquilo que está agindo na sua vida. Então agora você está debaixo o quê? Da glória, da unção, do poder de Deus. Amém? Certo? Então eu preciso que você entenda isso. Então, quem é a pessoa que quando você conversa tem atrito? Parece que você tem irritação só de conversar com essa pessoa. Então você vai falar, Senhor, tira, destrona o demônio que está nessa linha de relacionamento entre eu e minha mãe, entre eu e meu cônjuge, entre eu e meu filho. Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia. Amém? Eu preciso que você entenda isso em nome do Senhor Jesus, tá? Quando a gente começa a entrar debaixo do Senhor, de viver essa unção, tudo que está debaixo da unção das trevas vai te odiar, vai te repudiar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem não conseguia escutar minhas lives? Quem passava mal no começo? Muita gente começou a me escutar falando, nossa, eu passo mal demais na sua live, eu não me sinto bem. Por quê? Porque quando escuta minha voz está carregada de unção. Tudo que eu faço está carregado de unção. Começou a libertar essa pessoa. Tem uma amiga nossa, que ela, amiga da família, né, falou assim, olha, eu não consigo ver a live da Larissa, eu passo mal. Só que agora tá buscando Deus freneticamente, tá jejuando, foi liberta de cativeiro. E é sobrenatural, amém? Então, eu estou falando isso para você porque quando uma pessoa ela está debaixo da influência de Satanás, ela não vai aceitar que você comece a ver um conteúdo aonde os demônios correm perigo de sair. Amém? Os demônios correm perigo de sair. Eu acredito que em fevereiro eu começo a fazer as lives de libertação. Mas eu não vou fazer aqui, eu vou fazer lá no TikTok. Terra de ninguém. Eu preciso que vocês estejam lá comigo. Amém? Eu vou fazer um horário, então todo dia aqui na live eu vou avisar que tipo de libertação eu vou fazer. Então, por exemplo, gente, hoje eu vou fazer libertação de ferida da alma, ferida de rejeição. Hoje eu vou fazer libertação de vício. Mas eu vou precisar que vocês estejam comigo lá. Lá é terra de ninguém, vai ter muita gente que vai me xingar, mas eu preciso, vocês que me conhecem, eu preciso que vocês estejam lá comigo, tá? Me apoiando. Lá é terra de ninguém. Então, eu recebi um comando de Deus para começar a fazer live no TikTok de libertação. Por que lá é terra de ninguém? Lá, o povo lá, o povo do TikTok é um povo muito aleatório, mas é um povo que precisa muito de Jesus. Então lá eu vou com toda a autoridade do mundo. Lá eu quero dar bicuda, tá? Eu quero dar bicuda em Satanás. Então eu estou me preparando, tá? Para fazer libertação genuína todos os dias. Todos os dias. Então, eu preciso muito que vocês estejam comigo lá. Porque intercessão, eu preciso de intercessão. E vocês vão ver muita gente passando mal. Muita gente passando mal. Muita. Então, eu preciso muito, tá? Que vocês estejam comigo. Quando o Senhor me pediu, eu falei, não, Deus, eu não quero ir pra lá. Terra de ninguém. Eu tô definindo o horário ainda, como eu durmo muito cedo, tá? Eu tô definindo o horário ainda. Eu durmo muito cedo. Eu quero fazer todos os dias, ver um horário estratégico, vou pedir ao Senhor um horário, mas todo dia eu vou fazer libertação. Gente, lá o povo ensina cartomancia, o povo ensina macumba, o povo ensina bruxaria, o povo ensina tudo isso. E por que nós não vamos lá fazer libertação com o povo? E por que nós não vamos lá libertar? Então, os 50 dias de jejum que eu fiz o ano passado, um dos propósitos foi esse, para o Senhor me revestir. Porque eu sei. Então, por exemplo, eu sempre vou avisar, gente, hoje eu vou fazer live de vício, sobre vício. Então, você vai pegar a pessoa
que padece de algum vício. E vai. Por que eu quero todo dia fazer um tema de libertação, tá? Por que eu quero todo dia fazer um tema? Para falar quais são os espíritos, quais são os demônios que atuam, isso, aquilo, outro. E eu estou preparada. Eu estou preparada, tá? Eu estou preparada para subir o nível de perseguição. E eu preciso que vocês também estejam preparados. Escuta aqui. O meu nível de perseguição, ele vai aumentar num upgrade violento. O Senhor já está me preparando. Então, eu preciso que também vocês preparem o psicológico de vocês, principalmente vocês que me amam, tá? Vocês que aprenderam a me amar. Então, quando a perseguição, os haters começar a se levantar, eu quero que vocês deixem abaixo. Fala assim, tá dando certo. Satanás tá incomodado. Porque vai. Ok? E esse ano nós seremos violentos. Nós não vamos. Escuta aqui. Esse ano nós seremos violentos para saquear o inferno. A gente não tem mais tempo. Ok? Então, eu estou avisando vocês. Preparem-se. Amém? Vai ser tremendo. Quero orar por você. Você que vai fazer a imersão amanhã. Hoje, lá pelas 10, 11 horas, eu vou mandar lá no grupo da imersão um questionário para você responder, para você chegar na imersão amanhã, tá bom? Eu vou mandar um questionário maravilhoso. Se você não fez sua inscrição, faça. A Nani disse que ainda tem. Faça. Porque amanhã vai ser tremendo, vai ser sobrenatural, vai ser profético, vai ser maravilhoso, tá bom? Você, pastora, eu não consigo assistir amanhã ao vivo. Mas se você conseguir comprar, você assiste depois. Se você deixar pra comprar depois, aí vai ser, eu acredito que eu coloquei ali, acho que é 189 que eu programei pra subir na plataforma, amém? Então, é isso, tá? Quem não tiver no grupo, chama a Nani e fala, Nani, eu não tô no grupo da imersão, tá? Apresente seu comprovante, fala, não tô no grupo ainda da imersão. Ela vai colocar você no grupo, amém? Fecha os teus olhos agora que eu quero orar por você, tá bom? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso. Pai, que tudo que nós falamos aqui, Pai, possa vir, Senhor Deus, de uma forma afiada no espírito e possa ruminar dentro deles, Pai, para que eles entendam que é necessário se levantar, é necessário, Senhor Deus, ter, Pai, um nível alto de discernimento de espírito. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, pedindo, Pai, discernimento de espírito para todos eles, que eles venham crescer nesse dom, que eles venham, Pai, tomar posse, pagar preço para isso. Pai, eu abençoo cada um que está aqui e declaro, Pai, uma sexta-feira maravilhosa, abençoada, cheia do sacudir de Deus, do transbordar de Deus, que a essência e a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos eles. Pai, é isso que eu oro, é isso que eu declaro no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar essa live salva até meio-dia e aí você compartilha essa live com o máximo de pessoas que você puder no nome do Senhor Jesus. Amém? Amo a vida de todos vocês. Um beijo grande para você.